slide 5, eu vou apresentar a história da moeda, porque não adianta a gente tentar falar de Bitcoin sem entender ele quanto ao que ele realmente é. Bitcoin não é uma forma de você conseguir mais reais, ok? Então, tudo isso aqui é muito importante. Pode ter certeza que eu não vou te dizer assim, compra Bitcoin para fazer mais real. Isso eu não vou dizer nunca. Muito bem. Então, a primeira coisa a gente tem que entender o que que é uma moeda, né? E tá aí o problema, né? As moedas hoje em dia são lixo, o Bitcoin tá basicamente aí para resolver esse problema. Então a gente vai ver alguns efeitos de moedas na economia, né? Até porque para nós é muito natural, a gente nasce com uma moeda já funcional, né? O real, ou quem mora em outro país, mas nem sempre foi assim. Então, as pessoas foram tendo que descobrir aos poucos o que era uma boa moeda e o que não era, né? Meio que por tentativa e erro. Nós vamos ver isso aí. Por que que as pessoas, elas, às vezes, parece que esquecem os conhecimentos ou são manipuladas a isso, né? E acontecem as coisas que estão acontecendo hoje, um monte de moeda lixo. Então, eu vou falar de alguns conceitos importantes aqui de filosofia e economia para ver por que o Bitcoin é tão bom e falar essas características aí e algumas possibilidades. Muito bem. Então, tudo que eu vi aqui, cara, eu li muito. Nesse slide, quando eu criei esse slide, 2021, eu só estudei muito mais desde então. Eu já estudava Bitcoin desde 2018, junto com um monte de outras filosofias que só corroboram o Bitcoin. Muito bem. Então, o que que é uma moeda, né? Por mais bizarro que seja, tudo que está aqui nesse slide já foi moeda uma vez, ok? Areias, plantas, né? Conchinhas, tudo isso já foi moeda. Mas você poderia me explicar por que que elas não são mais usadas como moedas hoje em dia? O que você acha que é o motivo para, né, para não usar, sendo que já foi usada no passado? Ah, Diz aí tua ideia, provavelmente, pode ser a mais viajada que tiver. provavelmente eles deixaram de usar esse tipo de coisa porque é muito difícil de. Não é divisível. Calma aí, você tá Hum. falando de quê? De qualquer uma dessas três aqui, afinal de contas, as três Ah, deixaram de ser três. usadas. E aí? Eu tava pensando em quando eles usavam troca de gado, esse tipo de coisa. Eu lembro Escambo? que não era divisível e É, tudo. mas escambo tu não pode dizer que são moedas, né? Escambo, beleza, tu tá trocando valores um com o outro, né? Aqui, isso era realmente Ah, isso considerado ali. uma moeda. Tá, dá pra dizer que o país que tem mais areia vai ter vantagem. Dá pra pensar isso, né? Vai ter Quem tem vantagem, mais. vai ter uma fonte infinita de dinheiro que É, não seria considerado justo para as outras pessoas, né? isso. Muito bem. O que é bem curioso, porque, por exemplo, o dólar é a moeda, vamos dizer assim, a moeda de troca do mundo todo, né? E, de certa forma, os Estados Unidos pode criar quanto dólar ele quiser, certo? É como na época da areia, ou das conchas. Sim. Muito bem. Então, você falou algumas coisas bem interessantes aí, né? Que uma moeda, para ela ser uma boa moeda, né? Ela tem que ter essas características de visibilidade, ou seja, eu conseguir ah, pegar valores menores para fazer trocas. Por exemplo, eu não posso pegar um carro e usar um carro como moeda, porque se eu cortar um carro no meio, né, a coisa que eu quero comprar aqui custa metade do preço de um carro, então eu vou cortar meu carro no meio, não vai dar certo. O carro não é divisível, né? Então, nem tudo pode ser moeda, ou melhor, não pode ser uma moeda com qualidade se não tiver divisibilidade. Ah, limitação. Também precisa de limitação. Você não pode ter moeda infinita, como, por exemplo, areia, né? Vai lá na praia e pega um monte de areia. Ou, ou conchas, né? Ou trigo mesmo, você pode ficar criando trigo do nada. Muito bem. A divisibilidade e a limitação foram, e por consequência a aceitação, né? Foram os motivos do ouro, por exemplo, ter sido moeda por muito tempo, né? O ouro é um metal muito fácil de dividir, ele é limitado, porque é difícil encontrar ouro, e ele era aceito por muitas comunidades, né, civilizações.
Então é uma boa moeda por esses três motivos. Foi uma boa moeda durante muito tempo. Muito bem. E você, ó, daí começou aqui, né? Falar um pouco mais de ouro aqui, por exemplo, confisco. Agora eu te perguntaria uma coisa, beleza? Eu falei que o ouro foi uma boa moeda durante milhares de anos, milhares e milhares de anos, mas o ouro parou de ser usado como moeda. Será que você saberia me dizer o motivo? Ou ter uma ideia, né? Por que que você não usaria ouro como moeda, por exemplo? Ah, é mais prático, né? Usar um papel, eu imagino. Boa, isso aí é um bom motivo. Na realidade, esse foi um primeiro motivo, né, para tudo ter acontecido. As pessoas não era muito interessante ficar levando ouro de um lado para o outro, né? Então as pessoas começavam a usar espécies de notas promissórias. Ou Né? seja, eles recebiam uma nota que tinha a garantia de um banco, alguma coisa do gênero, de que foi depositado uma determinada quantidade de ouro, né, no nome daquela pessoa. Então ela poderia ir com essa nota para um outro lugar e resgatar aquele ouro em outro lugar, porque meio que no sistema bancário estava registrado que tinha aquela quantidade de ouro, que é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia, certo? Certo. Muito bem. Então, foi isso. Portanto, ah, o ouro sempre foi muito considerado, mas tem esse problema, né, de levar de um lado para o outro, o que continua tendo, né, ainda mais num mundo como o de hoje. É um mundo muito dinâmico, né, que as pessoas fazem transações rápidas e transações à distância, né? Por exemplo, imagina se você tivesse que pagar a nossa aula em ouro. Teria condição, né? Então não dá para dizer que para um mundo como o de hoje o ouro seja razoável. Não é razoável. Pelo menos não como moeda. O ouro pode ser pensado como uma reserva de valor, né? Deixa o ouro parado lá, né? Compra ouro, deixa parado e espera ele valorizar com o tempo e assim vai. Mas o que que aconteceu, né? Logo no começo do século XX, né, 1900 e pouquinho, o governo americano decidiu confiscar todo o ouro. Então, quem tinha ouro foi obrigado a vender para o governo, senão era um criminoso, entendeu? Até um dia era normal ter ouro, no outro dia tu era um criminoso se tivesse ouro. Então, são coisas que o governo faz, né? A hora que ele decide um negócio, mesmo sem sentido nenhum, né? Você tem que obedecer. E daí começou o confisco do ouro, né? Mas por quê, né? Para que que o governo ia querer comprar ouro? Justamente porque o ouro era considerado ah, o lastro do dinheiro, né? O dólar, por que que o dólar se chama dólar, né? O dólar, ele era, na realidade, um cara que fazia moedas, que fazia notas promissórias daquelas que eu falei, e também trabalhava com ouro, né? Então, as pessoas tinham muita confiança em comprar ouro e pegar as notas do tal do dólar, e isso aí acabou virando um padrão nos Estados Unidos. Tinha, vamos dizer assim, tinham muitas pessoas que lidavam com ouro nos Estados Unidos, colocavam aquelas marcas, né, para deixar clara a quantidade de ouro que tinha naquela unidade e tal. Mas o dólar era o mais conhecido e acabou virando o nome da moeda dos Estados Unidos. Por exemplo, lá na Inglaterra, o nome da moeda é Libra, né? Porque no começo, a Libra valia uma libra de ouro, né? Quando você tinha um papelzinho lá, eles chamavam de libra porque aquele papelzinho valia uma libra de ouro. Agora, uma libra de ouro vale milhares de libras em dinheiro inglês, entendeu? O ouro só foi valorizando com o tempo, é o que a gente vê aqui, justamente por causa da inflação. A partir do momento que o governo que o governo pegou o dinheiro, o ouro das pessoas, e ele ficou com mais poder sobre o dinheiro. Até que, em determinado momento, lá pela década de 70, o que que aconteceu? Eles disseram que, a partir daquele momento, o dinheiro não seria mais lastreado em ouro. Ou seja, o dinheiro valeria o quanto eles achavam que deveria valer. E eles agora, então, podiam imprimir o quanto dinheiro quisesse sem ter uma quantidade de ouro no banco que representasse aquele dinheiro. Isso aí é algo que provavelmente um guri como tu, que nunca estudou dinheiro, né, não tem nem ideia do significado que tenha. Mas imagina,
Antigamente eles só podiam imprimir dinheiro, criar dinheiro, se tivesse a reserva em ouro no banco. Então eles não podiam ficar criando dinheiro do nada, como por exemplo aconteceu na pandemia, que eles ficaram criando dinheiro do nada para fazer qualquer coisa que queriam na hora, dar dinheiro para um prefeito, para um governador. Ah, mas eles fizeram isso por ignorância, é isso? Não, eles fizeram isso para ganhar mais poder. Imagina se você tivesse uma máquina de dinheiro em casa. Você se controlaria? Eu não. Entende o que eu quero dizer? Então, eles têm o poder das armas, né? Porque tu vai, daí, tipo, digamos que tu ficou puto com essa história, pô, não gosto deles inflacionando a grana. Vou lá reclamar com eles. Os caras vão te meter uma bala e pronto, não tem o que fazer, Ah, entendeu? tá, entendi. Então é um Foi uma poder situação de propósito que mostrava poder, basicamente. exato para poder ter força, né? Em especial, eles dão desculpas para isso, né? Deram desculpas no na pandemia, dão muitas desculpas em guerra, né? Por exemplo, um primeiro motivo para a inflação lá na década de 30 foi justamente a Segunda Guerra Mundial, né? Eles imprimiram muito dinheiro para sustentar os gastos de guerra, entende? E também na pandemia você pode ver que aqui Mas, essas horas nunca tem essas curvas, mas toda curva de inflação mostra picos de inflação em momentos críticos, como por exemplo essa essa questão que eu te falei de 1970, a crise do, do- da bolha.com que aconteceu em 2000, depois a crise de imobiliária em 2008, então o Covid, mas né? eles, Então, mas e- isso aí desvaloriza a moeda, no caso. boa, claro que sim, já ia chegar nisso. A inflação, o que que acontece? Muita gente, né, principalmente gente vinculada a governo, a serviço público, eles falam que a inflação é culpa de quem aumenta o preço, né? Mas na verdade, o aumento do preço não é a causa, é o sintoma da inflação. A causa da inflação, né, que causa não só aumento de preço, como investimentos ruins, desvalorização do teu dinheiro na poupança, entre uma série de outras coisas, isso aí, na verdade, o que causa isso é a impressão de dinheiro. Imagina que você tá jogando lá, sei lá, já jogou algum RPG online? Já joguei WoW. Então, é que eu não sei se tu jogou global, né? Mas o que que aconteceu na prática comigo quando eu tinha 15 anos? Eu comecei a jogar Ragnarok. Daí o servidor tinha começado naquela semana, tá ligado? Daí no mesmo primeiro dia que abriu o servidor, não tinha dinheiro no servidor, vamos dizer assim, né? Porque como é que surgiu o dinheiro no Ragnarok? Você tinha que pegar, você farmava os itens, né? Os dropavam dos bonequinhos, daí você pegava os itens e vendia no mercado e ele te dava dinheiro. Então o servidor começa com zero de dinheiro, beleza? Daí o que que aconteceu? Eu logo no primeiro dia dropei um item muito caro, muito, muito caro. Então os caras eles venderam muita coisa para me dar grana. Então eu fiquei muito rico, entendeu? No primeiro dia do servidor. Só que o que que aconteceu? Você sabe que no RPG Online a MOBA vem lá, você mata os bichos, pega os itens, mata os bichos, pega os itens. Você pode fazer isso infinitamente, certo? Então, em Sim. outras palavras, você está criando dinheiro infinitamente fazendo isso. Daí o que que aconteceu? Um mês depois de eu ter pego aquele item lá e ter ficado muito rico, eu já não era mais rico. Porque eles criaram mais dinheiro do nada. Então, para alguém comprar aquele mesmo item que eu tinha vendido, agora o item estava custando 10 vezes mais. Entendeu? Porque agora tinha 10 vezes mais dinheiro no servidor. E assim vai. Quanto mais dinheiro você cria do nada, mais caro as coisas vão ficando. Mas o governo cria esse dinheiro como uma forma tipo, de prevenção, é isso? Para que eles sabem que vai vir muito custo? Exato. Bem, por exemplo, né? Digamos que você é presidente do Brasil. Tá chegando a eleição. Você quer mostrar serviço para ganhar de novo, certo? Então, o que que eles fazem? Imprimem muito dinheiro para fazer obra pública, para fazer ponte, hospital, etc., justamente perto da eleição, sacou? Então, isso vai mostrar, olha só como o cara tá trabalhando, olha só. O problema é que a conta vem, né? Por exemplo, no governo Lula, né, foi impresso muito dinheiro, nos primeiros governos do Lula lá. Daí, no último governo da Dilma,
já tava uma merda. Porque tinha duas opções. Ou você deixava a inflação explodir e aconteceu o que aconteceu aqui, ó. Tinha que levar um carrinho de dinheiro na Alemanha para comprar um pãozinho. Ou você corta essa impressão, aumenta os juros, né, que são medidas extremamente desagradáveis para quem está para quem tá sofrendo elas. Porque quando você aumenta os juros, as pessoas tendem a ter menos vontade de fazer investimentos assim mal pensados, elas vão acabar guardando mais dinheiro, a economia meio que se retrai, é o que a gente chama de estourar a bolha. Você já deve ter ouvido essa expressão aí, estourar a bolha. E as pessoas elas têm aquela sensação de que desemprego e, né, economia parada, crise, sabe? Por quê? Porque antes disso foi impresso muita grana, foi gasto com coisas inúteis, né? As pessoas gastaram com obras que não eram necessárias, compraram coisas que não eram necessárias e depois a conta vem, né? Ok? Esse é o famoso, cara, tem até o nome, efeito Cantillon. Quando o governo ele cria dinheiro, ele primeiro vai dar dinheiro para quem está vinculado com ele, com os amigos dele. Por exemplo, empresa de construtora, que nem o Lula, né? Tem muito amigo com construtora, empresas de armas, né? Nos Estados Unidos eles gastam muito com isso. Então, beleza. Percebendo que foi criado mais dinheiro, que eles estão comprando muito, né? O cara que vende arma, o cara da construtora, aumenta os preços. Beleza. Então, ah, agora o cara da construtora tá rico. Então ele vai, por exemplo, ir num restaurante. E daí o cara do restaurante percebe que eles estão indo muito no restaurante, que então significa que dá para cobrar mais. Daí o cara do restaurante cobra mais. E assim vai, entendeu? Cada um nessa escala vai cobrar mais. O cara do restaurante vai numa loja, vai no mercado comprar comida pro restaurante. O cara do mercado percebe que o cara tá cobrando muito, vou aumentar o preço. E assim, Demanda e e, procura, né? e assim, exatamente. Demanda e procura, exatamente. E quem é que se ferra no final? É o último cara que recebe dinheiro, ou seja, o pobre, o cara que é trabalhador, o cara que recebe salário, entendeu? Esse aí é normalmente o último que se ferra. O que mais se ferra, na verdade, porque ele não consegue passar esse custo para ninguém, entendeu? Por exemplo, eu posso aumentar a minha aula aqui. Agora, quem tá pagando a aula, provavelmente não vai conseguir passar esse custo para ninguém, a menos que ele também produza algo, entende? Tipo, o cara que recebe salário, não tem como ele cobrar mais, ô chefe, me dá mais dinheiro. Não tem como, entendeu? Daí é complicado. E isso é o efeito da inflação. Daí você pode pensar, tá, então a gente vai aumentando a quantidade de dinheiro para sempre e acabou. Olhe para o exemplo da Venezuela para ver que não é bem assim, certo? Você pode simplesmente olhar lá, ver que eles fizeram isso, e a Venezuela é uma merda hoje em dia. A Argentina também é outra merda. Por quê? Porque, cara, grava o que eu vou falar agora. Dinheiro é informação. Dinheiro é informação. Se você coloca mais dinheiro no governo, se você altera os juros, como bem entende, se você faz o que o pessoal está fazendo no Rio Grande do Sul agora, congelando o preço, né? Você está alterando a informação. Então, vários efeitos surgem dessa mentira, percebe? Por exemplo, eles não estão deixando aumentar o preço das coisas lá no Rio Grande do Sul. Até vai preso quem aumentar. Qual é o estímulo que o cara tem de comprar mais água e levar para quem tá ferrado lá? Nenhum. Pô, vou comprar mais água aqui, não posso nem cobrar o preço que eu quero, que eu capaz de ser preso. Eu vou fechar meu mercado. Quem é que se ferra com isso? Não é o cara do mercado. É quem tá precisando das coisas do cara do mercado, entendeu? Então, no Brasil, por muito tempo faziam isso, né? Antes de eu nascer mesmo, tinha um presidente chamado José Sarney. E ele também tinha congelado o preço dos mercados do Brasil todo, porque, bem, porque a inflação estava muito alta. As pessoas elas mudavam o preço das coisas diariamente, porque a inflação estava altíssima. Então, todo dia aumentava, sei lá, 50% do preço. E assim, ia. O que que aconteceu? O cara congelou o preço de tudo. Não podia mais alterar o preço. Um monte de mercado fechou, porque não tinha por que vender. Percebe? E essas políticas elas são completamente sem noção. Por exemplo, na época do Sarney, os caras não queriam vender carne, né? Porque tava congelado o preço da carne, do boi, o boi inteiro, na real. Tava congelado o preço do boi.
Daí não valia a pena vender o boi pelo preço que o Sarney tinha congelado. Os caras iam nas fazendas e pegavam os boi de helicóptero, cara. Imagina o gasto de combustível fazendo isso. Mas quando você tem o dinheiro dos outros para gastar, que é o que o governo faz, e quando você altera a informação do dinheiro por meio da inflação, é o que acontece, beleza? Sim, Então tem um monte de efeitos, né? E esse gráfico aqui, ele tá mostrando o preço do ouro. Veja que eu não estou falando de Bitcoin, hein? Esse é o preço do ouro com o passar dos anos. Então, o que que aconteceu? O ouro, ele só valorizou, percebe? Imagina. Porque o ouro, ele tinha um valor, né, das notinhas. Sei lá, você comprava um grama de, um grama de ouro por $1 lá no começo, porque tinha poucos dólares. Você já jogou Red Dead Redemption? já, Então você já deve ter visto o preço das coisas lá no Red Dead, né? Tudo custava centavos. sim. Justamente porque o dinheiro ele tinha mais valor naquela época, só que daí eles foram imprimindo, imprimindo. Porém, dinheiro eu posso imprimir, ouro não, né? Ouro é mais difícil de fazer, né? Tem que minerar e tal. Então, como o ouro é mais escasso, o preço dele foi aumentando em relação ao dólar. Então, o preço do ouro hoje é muito alto, né, comparado com antigamente. 1.000 vezes, 10.000 vezes o preço que estava em 1900 e 1900. Então, veja, se a pessoa deixou o dinheiro dela em real, vamos falar só em real, que é uma coisa extremamente recente. O real tem 30 anos, cara. É pouquíssima coisa. 30 anos. Quem, quem tinha real lá em 1994, quando o real surgiu, com R$ 100, conseguia fazer um pedido gigante, um pedido de comida assim gigante. Sim, Era, é era pau ponto muito. em dólar, né? Era exatamente, era o mesmo valor do dólar. A, a Bitcoin, ela não foi se produzindo mais, né? Foi. Bem, já vou chegar lá. Mas a questão é que, como o real foi produzido muito, né, para resolver os problemas, o real desvalorizou. Então, isso só tende a desvalorizar ainda mais, principalmente agora com as políticas que o Lula quer fazer, ah, com esse novo presidente do Banco Central aí, que vai ser extremamente expansionista. Mas beleza. Agora sim, você estava falando sobre o Bitcoin. Muito bem. Realmente o Bitcoin, de todas essas coisas que a gente falou, é a melhor moeda possível. Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui. Não, não tem. Lembra que a gente falou sobre o Bitcoin, sobre as moedas ter que ser divisíveis, ter que ser aceitas e ter que ser também, que mais que ela tinha que ser? Escassas. O Bitcoin é tudo isso, né? Veja, quem controla a quantidade de dólares ou de reais na economia é o político. Então, a hora que ele decidir, ele vai fazer merda. Como sempre fazem, né? Principalmente no Brasil. Agora, o Bitcoin não tem como fazer isso. Não tem como você decidir, não, agora eu quero dobrar a quantidade de Bitcoins. Não tem. Nem mesmo o criador do Bitcoin pôde fazer isso. O próprio criador do Bitcoin teve que minerar as moedas dele, né? É, então, o Bitcoin ele foi algo criado para ser moeda. Não é que nem a areia, o ouro, né, as conchas, que são coisas da natureza que a gente pegou para transformar em moeda. O Bitcoin ele foi criado para isso. Ele foi criado para resolver uma série de problemas que estavam sendo estudados na criptografia há muito tempo, né? Porque vamos pensar assim, né? Quando a gente é criança, a gente pensa, ah, não, eu já pensei isso quando era criança, vou criar uma moeda, que vou criar um dinheiro. Só que é só a pessoa ir copiando a notinha que eu desenhei lá e pronto, né? Ela vai ter várias daqueles dinheiro para ela. Então, não é assim que vai funcionar, porque não dá para acreditar, né? Veja, olha só que curioso, né? Eu poderia até falar, não, mas vamos confiar uns nos outros aqui. A gente criou esses arquivinhos e ninguém vai criar outro arquivinho e isso aqui vai valer como moeda, né? Imagina, tu e os teus amigos fazendo isso. Não dá para acreditar que ninguém vai copiar mais ali para poder comprar alguma outra coisa que queira, entendeu? Então, não dá para confiar, cara. E o problema do Mas, Bitcoin é isso, como resolver essa questão da confiança? Veja que isso não está resolvido no mundo de hoje, né? Por exemplo, o banco, ele não dá uma prova da quantidade de dinheiro que tem no banco. Se todo mundo quiser sacar o dinheiro do banco, não vai ter dinheiro para todo mundo. Você entende? Ah, eu quero pegar o papel aqui.
Todo mundo vai lá e quero pegar a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta, eu quero pegar de papel agora. O banco não vai ter, entendeu? O banco não tem nem 1% do dinheiro. Mas Então, a oi, diga. Bitcoin, desculpa, a Bitcoin foi criada para ser uma moeda, né? Isso. Mas ela não consegue comprar não consegue comprar nada com ela, né? Atualmente. Ela é só. Bem, o grande questão é essa, né? A gente falou que precisa de principalmente daquelas 3 coisas lá, Ela é né? Uma usada. delas era aceitação. As pessoas, de Ah, modo sim. geral, não aceitam, né? Só no mercado negro na época, né? Bem, hoje em dia já nem tanto, tá? É, hoje Hoje em em dia dia, tá mesmo. por exemplo, é que as pessoas elas não pesquisam muito, mas sabe esses cartãozinhos tipo da Steam, do iFood, da Netflix, que tem na farmácia, assim, pra comprar e tal? Sim. Tem isso do Bitcoin. Tu pode comprar com Bitcoin cartãozinhos assim e servem pra tu pagar as coisas, entendeu? É Bitrefil o nome. Até eu nem uso, né? Porque, sei lá, não preciso, nem, eu não compro muitas coisas. Mas tem cartõezinhos assim, você compra com Bitcoin, daí você paga, entendeu? E tem pessoas que aceitam, tipo eu, né? Tem um monte de gente que aceita. É que as pessoas, elas são muito acomodadas. Elas preferem, no fim do ano, pagar o imposto do que gastar 5 minutos aprendendo a fazer uma carteira. Tu fez a tua carteira, né? Tu não viu que foi fácil? Sim, foi muito fácil. Pois é. Agora, Mas só imagina criar o uma trabalho conta de no abrir uma conta e-mail. no banco, Oi? né? Você fez a sua carteira provavelmente em uns 5 minutos. Com É certeza você ia menos, né? demorar mais de 5 minutos para fazer uma conta no banco, né? Muito mais. E você não precisou dar documento, nada. Ou Mas seja, você sabe que criar uma conta no e-mail. Sim, muito mais fácil. Porque o e-mail você tem que colocar telefone, ele vai verificar um monte de coisa. Bitcoin não, você simplesmente abre a carteira lá. Olha, e eu vou te falar uma coisa, tu nem precisa do aplicativo da carteira. O Bitcoin, apesar de ele ser algo da internet, ele não está necessariamente na internet. E o teu Bitcoin não está na tua carteira, tipo, ele não está no teu celular, se tu tá usando no celular. A tua carteira, na realidade, ela tá mais para uma chave do que para uma carteira. O Bitcoin, na realidade, ele é um livro de registros. Ele não é algo que existe, que é um arquivo de verdade. É um livro onde as pessoas disseram, ó, passei essa quantidade de Bitcoin para aquela pessoa. E aquela pessoa passou uma quantidade para aquela outra pessoa. Isso é o Bitcoin, na verdade, é um grande livro de registro, é um grande Excel, vamos colocar assim entre aspas, entendeu? Só que é um Excel que ninguém pode alterar. Porque, primeiro, não está no computador de ninguém, está no computador de todo mundo ao mesmo tempo. Então, se alguém alterar, todo mundo vai saber e aquele que alterou é jogado fora da rede. A ideia é essa, entendeu? Então, por isso que é algo muito forte. Está sendo verificado todo o tempo. Não é que nem o Banco Central, ou o Banco do Brasil, o PicPay, que ninguém está vendo a grana que está lá, sacou? O Bitcoin ele é matematicamente impossível de inflacionar, impossível de quebrar. Imagina, a carteira do criador tem mais de 1 milhão de Bitcoins. Foi a carteira feita com menos segurança até hoje. E ninguém conseguiu pegar os Bitcoins dele. Imagina a quantidade, as milhares de pessoas tentando quebrar essa carteira. Quebrar a senha da carteira e pegar os bitcoins para si mesmo. Ninguém conseguiu até hoje. 14 anos. Quanto vale um milhão de. Então imagina. E pode ter certeza, tem milhares de pessoas querendo fazer isso agora. Rodando programas e coisas do gênero para quebrar a carteira. E não consegue. Entendeu? Então é uma coisa extremamente segura. Agora, qual é a segurança? Tu já viu como é que é para encher a grana de um banco, cara? Os caras vão com um carro forte, os caras muito armados, coisas do gênero. Gastam milhares de dólares para fazer isso. Milhares e milhares de dólares. Enquanto o Bitcoin, tu pode fazer uma transação maior do que essas aí, pagando 5 pila. Entendeu? Então é uma coisa extremamente prática, né? Além de ser. Além de resolver esse problema da segurança e tal. Então, se eu for começar a falar de Bitcoin aqui, eu não paro. E é bem curioso que assim, né? O Bitcoin ele é baseado em teorias econômicas que funcionam muito bem, né? Existe basicamente duas escolas de economia que são, que são, vamos dizer assim, comentadas. Uma é a escola keynesiana, que é a escola que diz que você pode ficar imprimindo grana o tempo todo que não vai ter problema. A gente já viu que essa escola está errada, né? Porém,
é a mais aceita até hoje. Todo mundo, no mundo normal, assim, políticos e coisas do gênero, fazem isso. Imprimem dinheiro achando que vai resolver. Porque resolve a curto Eu prazo, né? vi gente dizendo que estuda economia numa faculdade que é mais de 15 anos, tu não aprende nada de economia. Exato. Não vai aprender nada mesmo. Estou esperando que a minha não vai ser. Sim. Você percebeu bem. Não adianta. Essa faculdade de economia é um lixo. Daí o que tem é a outra escola, que é a escola austríaca. A escola austríaca de economia preveu, por exemplo, todas as crises, preveu a queda da União Soviética, tudo por problemas econômicos, entendeu? E uma moeda como o Bitcoin, ela já foi prevista por esses caras também, da escola austríaca. Eles diziam para uma moeda funcionar de verdade, ela tinha que ser separada do governo, né? Só que ao mesmo tempo que separa do governo, causava aquele problema da confiança, né? Como é que eu vou confiar que o cara tá fazendo uma moeda boa de verdade? Aí surgiu o Bitcoin, né? Toda a parte técnica por trás dele resolvendo isso. Muito bem. Ah, então, a gente já conversou que o Bitcoin ele impossibilita, né, a inflação. Veja, eles estão minerando agora Bitcoin, né? Você já deve ter ouvido falar do processo de mineração, que é criar novas moedas, certo? Sim. Só que é muito menos, né? Muito menos do que realmente afetaria a economia. Por exemplo, né? Uma coisa que o pessoal zoa muitos portugueses é que eles roubaram o nosso ouro, né? Sabia que nos mais de 200 anos de extração de ouro do Brasil, eles não conseguiram pegar a mesma quantidade que se faz hoje por semana de ouro? Então, hoje, numa semana no mundo, é extraído, ou seja, criado, vamos dizer assim, mais ouro do que em 200 anos de extração de Portugal aqui no Brasil. Ou seja, a cada ano que passa, né, fica mais fácil fazer a extração de ouro. E essa extração, só falando do ouro, né, que é a segunda melhor moeda que existe depois de Bitcoin. Isso Pra tu ver como o ouro desvaloriza. ainda é inferior, né? Sem falar da questão de transacionar com ouro é uma merda, né? Agora, o ouro pode ser muito inflacionado também. Tu pode simplesmente ir fazendo ouro. As pessoas elas só não extraem mais ouro hoje em dia porque não é economicamente viável. Tipo, a energia, os gastos que eles vão ter para extrair mais ouro de onde tem, né? Das minas, é muito caro, né? Só que se em algum momento o ouro aumentar muito o preço, o que que vai acontecer? Eles vão ter estímulo para pegar esse ouro, mesmo ele sendo caro, entendeu? As pessoas também Sim. que já têm ouro em casa vão querer vender e assim vai. Então, principalmente essa questão da extração, né? Enquanto o Bitcoin ele tem o que a gente chama de oferta inelástica. Não adianta tu querer minerar mais Bitcoin, colocar mais computador para minerar Bitcoin, tu não vai conseguir. Que o Bitcoin ele cria, ele aumenta a dificuldade. Tipo, digamos que agora a gente dobre a quantidade de computadores minerando Bitcoin. O Bitcoin vai lá, o programa automaticamente dobra a dificuldade. Então vai ser a mesma Eu, quantidade de Bitcoin. eu não, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que significa minerar Bitcoin. Minerar Bitcoin é você pôr um computador. Só deixa eu tomar um gole de água aqui. Minerar Bitcoin, resumidamente, é criar as moedas, né? Criar as moedas. Mas como é que você cria isso? Bem, você vai pôr o teu computador para quebrar uma senha. Ele vai lá ficar pensando, vai ficar calculando, 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 tipo quebrar uma senha de e-mail, assim, né? Você quer hackear o e-mail de alguém. Coloca lá um programinha, ele fica testando senha, até que ele acha a senha, certo? Ah, para minerar Bitcoin é a mesma coisa. Eles vão tentando quebrar, até a hora que eles acham a senha do bloco. Agora, bloco, né? O que é um bloco? Vamos imaginar o seguinte. Lembra que eu te falei que o Bitcoin, na realidade, é um livro caixa? É um lugar onde você diz, ó, eu mandei determinada quantidade de Bitcoin para determinada pessoa, outra pessoa mandou para outra pessoa, e etc. Então imagina o seguinte, você tem uma urna, esse exemplo eu mesmo criei. Você tem uma urna. Aqui dentro dessa urna, hoje, tem 3 bitcoins e meio.
Muito bem. Além disso, se eu quero, quando tu transacionou para mim, tu foi lá e colocou um bilhetinho aqui na urna, que tu mandou 0,056 para mim. Junto com esse bilhetinho, tu colocou um pouquinho de Bitcoin. Agora, tá todo mundo colocando um monte de bilhetes. Também com as suas respectivas ah, esmolinhas aqui. Certo? O problema é que todo mundo colocou na urna. Então, as pessoas não têm como saber que tu mandou para mim, ou que outra pessoa mandou para outra pessoa, etc. O que que tem que acontecer então? Alguém tem que abrir a urna. E tem trocentas chaves. Só que essas trocentas chaves, não sei se vai abrir ou não. Tem que testar cada uma das chaves. Essas chaves são as senhas que o computador quer quebrar. Que o computador está testando. Ele fica testando senhas, vai colocando no buraco. Ah, não funcionou, testa a próxima. Não funcionou, testa a próxima. Até a hora que ele acha a senha. Daí, quando ele acha a senha, ele automaticamente joga todas essas informações para a rede. Ou seja, eu recebo a informação que tu me mandou Bitcoin e todo mundo recebe essa informação também, ok? E, dentre as outras informações. E o cara que abriu a urna, ele recebe todas essas moedinhas aqui, percebe? Vai tudo para ele. Então ele acabou minerando o Bitcoin, que na realidade é simplesmente abrir essa urna e pegar o Bitcoin para ele. E ao mesmo tempo mandar essas informações de transação para a rede. Então isso é minerar. Então Isso quando o cara seria criou o tipo, Bitcoin, ilegal, né? ele. Se não fosse fora do governo, obviamente. Oi, como assim? Não entendi. Se não- Isso seria errado, né? Tipo, moralmente, já que não tem governo. Como assim? Não entendi. Por que que seria errado moralmente? Ah, é porque ele tá meio que como se estivesse abrindo a urna. Não, a gente precisa dos mineradores para abrir as urnas, senão como é que eu saberia que você me enviou dinheiro, entendeu? Ele precisa abrir a urna, porque se ele não abrir a urna, a transação não vai ser concluída. Ah, Ninguém vai saber que entendi. tu me mandou, entendeu? Eu não vou receber a informação que você me mandou, e assim vai. Percebe? Mas Então a gente precisa dos mineradores. ele recebe os bitcoins. Sim, como pagamento por ele ter conseguido abrir a urna, ele recebe tanto os bitcoins que já estavam inicialmente na urna, quanto as taxinhas que a gente pagou para fazer a transação, entendeu? Mas qual é a dificuldade de ser um minerador? A dificuldade é que, como tem muita gente minerando, o, o programa do Bitcoin ele se atualiza e cria e aumenta a dificuldade. Então, por exemplo, apesar do meu computador ser muito bom, ele não vai conseguir minerar nada nunca, porque a dificuldade está muito alta. Então, tu tem que usar um computador específico para isso, entendeu? Ah, mas isso aí, então, tipo, o cara que tiver o melhor computador, dá bem. Sim, sim. Por isso que, por exemplo, se você for agora na Mempool, o que é a Mempool? A Mempool é o site onde mostra os blocos sendo abertos e coisas do gênero. Tá aqui. Normalmente são os mesmos caras que sempre abrem que sempre abrem as coisas. Aqui, curiosamente, não repetiu nenhum. Ó. Foi a Foundry USA, depois foi a VBTC. Isso é, tipo, são meio que São, empresas, são, são né? grandes fazendas de mineração, onde tem um monte de Ah, computadores tentando abrir, é entendeu? como um negócio dos caras mesmo. É um negócio dos caras, exatamente, porque não tem condição de um computador normal. Hoje em dia não tem condição, né, de um computador normal fazer isso. Mas antigamente tinha, né? Por exemplo, a primeira transação de Bitcoin foram 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. É bizarro, né? E o cara minerou esses 10 mil Bitcoins com o computadorzinho dele de jogar, que ele tinha, entendeu? Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, esses quadrados aqui são os cofres. Dentro desses cofres estavam as informações de transferências, ó. Tudo isso aqui são as transferências, tá vendo? As maiores aqui são as transferências que eles pagaram mais para fazer. Por exemplo, se um cara assim, bilionário, assim, se o Elon Musk criasse um negócio de minerador, assim, ele ia monopolizar, né? Bem, existe um cálculo para isso.
para você conseguir monopolizar, ou seja, controlar as transações, você teria que gastar mais de 100 bilhões de dólares por dia. Então, não é nada conveniente para ninguém fazer isso, entendeu? E E o mesmo, retorno seria quanto, por exemplo? pô, Sim, hoje o Bitcoin custa, hoje todo o sistema Bitcoin custa 1 trilhão e 400 bilhões. Então, ah, você teria esse lucro. Só que a que custo, né? Você gastaria muito para fazer isso, percebe? Tipo, em 10 dias tu já teria perdido quase todo o teu investimento, vamos dizer assim. Sem sim, falar que o Bitcoin ele é uma rede, né? Então são pessoas. Então, digamos que o governo da China faça isso que você falou, né? Simplesmente as pessoas vão decidir assim, ó, o Bitcoin que a China está minerando, eu não me interesso. Eu vou fazer o que a gente chama de fork. Fork é você copiar a rede, isso já aconteceu várias vezes, tá? Fork é você copiar a rede toda, né? Aqui tá a rede até o dia que a China chegou. Então vai ter uma rede para a China, ela vai continuar minerando aqui, e a outra das pessoas normais. As pessoas normais vão seguir esse aqui. Aí você pode pensar assim, não, isso aí não faz sentido. Mas já aconteceu. Existem muitas moedas que são forks do Bitcoin, que são cópias da blockchain de todas as transações que aconteceram até um determinado momento. Por exemplo, uma bem famosa é a Doge. Já ouviu falar da Doge? já, já. Dogecoin. O Dogecoin ele é um fork do Bitcoin. Até um determinado dia, é, todas as não existia Bitcoin, não existia Doge, existia uma coisa só, o Bitcoin. Daí um cara quis, não, a partir de hoje eu vou copiar aqui o código e quem manda no Bitcoin sou eu. Eu vou criar a Dogecoin e daí veja, todo mundo que tem uma carteira, que tinha uma carteira de Bitcoin até o cara criar a Doge, também tinha uma carteira de Doge depois de criada, com a mesma quantidade de Bitcoin ele tinha de Doge. Entendeu? Tipo, se o cara tivesse 100 bitcoins na carteira dele, ele ia ter 100 moedas Doge lá pra ele. E assim vai. A questão é o seguinte: olha só o tamanho de mercado da Doge, 21 bi. O Bitcoin é 1 trilhão e 350 bilhões. Então as pessoas elas não confiam na Doge, entendeu? Outro muito famoso aqui, que foi até quase uma guerra, é é o BCH, o Bitcoin Cash. Esse aqui, olha só, o Bitcoin Cash é praticamente a mesma coisa que o Bitcoin. Mas foi um fork também. Mas só tem 9 bilhões, enquanto o Bitcoin tem 1 trilhão, entendeu? Então, já tentaram de tudo para quebrar o Bitcoin e não conseguem, né? Mas a Aí, sua pergunta foi muito válida, cara. Foi muito válida. Se quisessem fazer um negócio desse, primeiro, teriam que gastar muito, e segundo, as pessoas não iam aceitar, como não aceitaram o Bitcoin Cash, por exemplo. Beleza? tá, então essas mineradoras têm a própria moeda? Não, não Bem, isso aqui é necessariamente. uma moeda, né? É mais uma criptomoeda, a Bitcoin Cash. Mas tu tá me perguntando aqueles que mineram lá? Não, eles mineram Bitcoin. Eles estão minerando Bitcoin, Então tem entendeu? tipo uma curva, até onde é lucrável, não sei se é a palavra. Sim, sim, sim. Mas definitivamente não é lucrável, porque as pessoas já desistiram dessas moedas aqui, não deram valor para elas, e não darão valor para as outras também, ok? Então é realmente impossível alguém controlar o Bitcoin por causa disso, tá bom? Sim. Bem, meu velho, eu acho que por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua, beleza? O slide aqui. Acho que deu para tirar bastante dúvida, né? Se puder mandar os áudios também, a gente Vou fez. mandar assim, não se preocupe. Então tá bom, vou terminando por aqui, beleza? Beleza. Abraço, Valeu. valeu. Até mais.